Gente, outro dia eu fui na casa da minha mãe e ela tava lendo um livro lá que chamava Uma Maçã por Dia. E ela foi me explicar que é um livro que fala que você pode evitar uma série de doenças se você comer todo dia uma maçã. Falei, fala isso pra Branca de Neve. Ou melhor, fala isso pra Eva, né? Que por causa de uma mordida nós estamos aí, guerra na Ucrânia, pandemia, Atlético Mineiro campeão, sanduíche do Bob, só tragédia. Só que eu achei interessante aquilo. Eu vi que o título é baseado num ditado da Inglaterra, num provérbio lá da Inglaterra, que fala: coma uma maçã por dia e fique longe do médico. Achei interessante e resolvi adotar. Só que eu sou inteligente. Eu tô ligado que na gramática inglesa não existe o tio. Então, ao invés de comer uma maçã por dia, passei a comer uma massa por dia. Aparentemente, esse provérbio não funciona em português, que eu só engordei. Esse lance também da maçã, eu achei interessante mostrar a importância da maçã. E eu parei para pensar que a maçã é importante não só para alimentação, ela sempre esteve presente na história da humanidade. A maçã guiou a história da humanidade. Esse lance mesmo da Eva que eu comentei. Pô, se não fosse a maçã, a gente ia viver num mundo sem pecado, que a gente não ia ter conhecimento do bem e do mal. Vocês já imaginaram a gente viver num mundo sem pecado? Chato pra caralho, né? Não que o mal seja legal, mas, pô, tem uns pecados aí que a gente curte cometer, né? Não? Sei que a maioria tá pensando merda aí, mas eu tô falando é da gula mesmo, tá? Porque, vamos combinar, a maçã não era uma tentação tão forte assim pra Eva, pô. Na boa, se em vez do fruto proibido a gente tivesse o doce proibido, a humanidade não ia durar 10 minutos. Imagina só, Deus faz lá, se ela faz um bandejão assim com um pavê daqueles com biscoito de champanhe, Nutella, creme de leite ninho, morango, coloca em cima da mesa e fala: Eva, Adão, tô colocando esse trem aqui, mas não pode comer. Se pegar um pedacinho, vai ser expulso do paraíso pra sempre. Igual vó nossa falando no Natal. Aí Adão só olha do fundo assim e fala: ô, meu senhor, uma dúvidazinha, você colocou aí, parece que tá mó gostoso e tal, mas não pode pegar. Afinal de contas, é pra ver? Ou pra comer. Aí, gente, não existiria pecado, porque não ia existir nada. Porque nesse momento Deus ia ver que a humanidade não ia dar certo, ia cancelar o projeto na mesma hora. Agora, eu tô falando, se não existisse maçã, não teria pecado, mas não é só isso. Se não existisse maçã, não existiria gravidade. Vocês estão lembrados que a lei de Newton foi criada quando uma maçã caiu na cabeça do Newton. Ou seja, se não fosse a maçã, o Newton não ia poder usar a influência que ele tem junto ao STF para criar uma lei escrota que obriga todo mundo a ficar grudado no chão. Então, se não fosse a maçã, as coisas não iam mais cair. Você pensa, não fosse a maçã, os mamonas estariam aí até hoje. O World Trade Center estaria aí até hoje. O Cruzeiro tá aí até hoje. Se não fosse a maçã, gente, a Branca de Neve não ia ser envenenada. E ela não teria conhecido os 7 anões. Ou seja, se não fosse a maçã, não existiriam anões. Se não existissem anões, não existiria pornô com anões. E se não existisse pornô com anões, eu pergunto pra vocês, o que a gente ia ter pra fazer de bom numa terça-feira à tarde? Nada. Se não fosse a maçã, não teria smartphone. Foi a Apple que criou essa porra. Mas também não ia ter pecado, então nem ia precisar do smartphone. Porque vamos combinar, se você não puder receber um nudezinho no seu aparelho, você usa o telefone mesmo antigo que tava de boa. Que imagina você ter um aparelho e não poder acessar um Xvideos, né? Não poder ver um pornozinho. Sacou pornozinho? Pornô com anãozinho? Só que as coisas, gente, elas estão todas interligadas. As coisas todas fazem sentido quando você começa a pensar. A maçã veio guiando a história da humanidade. E qual que é o masculino de maçã? Maçom. Tá vendo como tudo se fecha? Vocês sabiam que as lojas que vendem iPhone, produto da Apple, são consideradas lojas maçânicas? E você sabe o que mais que eles fazem dentro de uma loja maçânica e não conta pra ninguém? Fazem sacrifícios de iBods. Essa foi dureza, né? Vocês sabiam que na Ceasa, lá da Inglaterra, lá não chama Ceasa, eu tô falando pra vocês entenderem. Lá, obviamente, chama Ciesa. Mas lá na Ciesa, na Inglaterra, se você comprar 1 tonelada de maçã, é você que tem que ir lá, pegar a maçã e colocar no seu caminhão? Porque lá também não chama maçã, lá chama Apple. Então você compra, mas vem sem carregador.